Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria, e estamos aqui nesta tarde de sábado, 7 de outubro de 2023, para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também daqui a pouquinho fazer a oração da fé. Temos visto Deus operar milagres, graças ao nosso bom Deus, a sua fidelidade, o seu poder, porque só Ele que faz, irmãos. O irmão Eurípides, não cura nenhuma dor de cabeça. Quem sou eu? Nós não curamos, nós não fazemos milagre. Mas o Deus que você serve, que eu sirvo, o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. A maior prova disso é que estamos aqui. Eu sou um milagre na mão de Deus. E eu creio que você também que está aí me assistindo, é um milagre na mão de Deus. Você está aí respirando, você está aí me ouvindo, me vendo, é porque você é um milagre nas mãos do Senhor. O Senhor te escolheu antes mesmo de você nascer, no ventre da sua mãe. O Senhor já te escolhera. Quantos amigos, pessoas até mais novas do que nós, nesta caminhada nós perdemos, já partiram para a eternidade. Eu e você estamos vivos porque Deus tem um propósito. O importante é nós entendermos o propósito que Deus tem na nossa vida. E Ele está aqui nesta tarde. E Ele está aqui para nos abençoar. Para que eu e você possamos ser bênção nas mãos do Senhor. Eu quero ser resposta de oração. Eu sempre oro, Senhor, eu quero ser resposta de oração. Eu quero abençoar as pessoas. Eu quero ser usado nas Suas mãos. Para isso precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Para isso precisamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Um deles é que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Nós podemos, eu sempre falo aqui, que temos que ser uma árvore frutífera, que produza frutos. Para quem? Para nós? Não. A árvore, o pé de mangueira não produz manga para ela, é para os outros. Assim somos nós, que possamos dar sombra, que possamos dar alimento para aqueles que estão famintos e sombra para aqueles que estão afadigados, nesse mundo que nos oprime, esse mundo que nos tira a paz, que possamos trazer esse remédio que vem da parte do Senhor. De nós mesmos não temos essa graça, mas o Espírito de Deus que habita em nós, quando nós nos colocamos na posição, nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Você também que está me ouvindo. O Senhor não escolheu só eu, não. Só alguns, não. Todos nós. Você pode ser bênção em onde você trabalha. Você pode ser bênção na sua casa. Você pode ser bênção na vizinhança. Você pode ser bênção para os seus empregados. Você, empregado, pode ser bênção para o seu patrão. E assim vai. Você pode ser bênção na faculdade, na escola, onde você estiver, irmãos. Nós não podemos ser bênção só na igreja, não. Temos que ser bênção aonde nós estivermos. Para isso, precisamos estar andando, vivendo os princípios da palavra de Deus. Aqui a palavra nos instrui, nos ensina. Como nós podemos ser bênção na vida das pessoas, na vida do próximo. Eu lembro que agora da parábola do bom samaritano, a Bíblia ali enfatiza, o próprio Cristo contou essa parábola, enfatizando ali que os religiosos não basta ter título. O que ajudou aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores foi um homem samaritano, que os religiosos, os levitas, os sacerdotes ali de Israel desprezavam tanto, era um povo misto, desprezado, mas o que foi o próximo, o que ajudou o próximo, foi o que eles tanto rejeitavam. Então precisamos não ser somente religiosos, precisamos viver a palavra, amar de verdade, viver os mandamentos do Senhor, viver o verdadeiro cristianismo dentro de nós. Eu não posso ficar preso numa religiosidade, preso somente numa carteirinha, preso num título, não. Eu preciso, o que importa para Deus, irmãos, naquele dia, a credencial que eu tenho de presbítero, glória a Deus, graças a Deus, Deus me deu essa graça.
Mas eu não vou chegar lá no céu e apresentar minha credencial, que, Senhor, eu vou entrar, porque aqui é minha credencial para mim entrar. Não, irmão, só diante de Deus não tem valor. Né? O que vai valer diante de Deus é a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus. Né? Isso que vai fazer a diferença lá no céu. Né? Porque a gente vê em algumas passagens bíblicas que pessoas vão ser, diante do Senhor, vão ser ali barradas. Por quê? Viver uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. Então, o que aprendemos? A priori, que impede de nós entrarmos no céu? O pecado. O pecado não resolvido, porque todos nós pecamos. O que é um pecado, pastor, não resolvido? Aquele que você não confessa e deixa. Aí é um pecado não resolvido. Aí esse pecado não resolvido nos impede de entrar no céu. Mas o pecado resolvido, ele não vai impedir de nós entrar no céu. Pastor, o que é pecado resolvido? É quando eu confesso e deixo. Confesso ao Senhor e deixo. Não vivo naquela vida de pecado. Isso não vai me impedir de entrar no céu, porque o Senhor perdoa. Mas aquele que encobre, aquele que não confessa, aquele que não deixa, né, infelizmente vai ser impedido de entrar no céu. Mas não é eu, irmãos, é a palavra que mostra isso. Então precisamos viver uma vida, né, todos os dias estar bem com Deus. Todos os dias eu preciso pedir perdão, reaver os meus conceitos, me humilhar na presença de Deus. É verdade? Porque Deus conhece o nosso coração. Eu amo esta passagem, João capítulo 4. Aqui a gente vê no capítulo 3 que Jesus instrui Nicodemos, né, que é um mestre, um doutor, um mestre ali em Israel, mas não entendeu muito o que o Senhor falou para ele, que ele precisava nascer de novo. A ponto de ele falar: Senhor, como que eu, sendo velho, vou entrar na barriga da minha mãe? A pergunta que, né, que esse doutor, esse mestre em Israel falou para o Senhor. Mas ali o Senhor falava um estilo de palavra, ele não estava falando literalmente. Jesus não estava falando literalmente ali. E ele não entendeu, ele entendeu literal. E aqui, tudo bem, ele instrui a Nicodemos, tem o versículo para mim, versículo-chave da Bíblia, né, que está em João 3,16, que essa palavra foi falada para Nicodemos, que para toda a humanidade, mas foi Nicodemos que arrancou esse versículo do Senhor Jesus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo, irmão, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui foi através das perguntas, da conversa entre Jesus e Nicodemos, um mestre em Israel, que foi ter com ele de noite, que Jesus proferiu esse versículo. Para mim, para nós, né, é o versículo-chave da Bíblia, mostrando aqui o amor de Deus para com a humanidade e dando a oportunidade para todos serem salvos. Então ninguém naquele dia perante o Senhor vai ter desculpa: ah, Senhor, eu não sabia. Ah, Senhor, eu nem sabia que o Senhor existia, o Senhor nunca apareceu para mim. Ninguém vai ter desculpa, irmãos. Porque a própria natureza testifica que Deus existe. Né? O sol, a chuva, a criação, tudo testifica que Deus existe. E aqui tem a palavra que Deus se revela a nós. Através da palavra, precisamos ter fé. Porque muitos dizem: a Bíblia é um livro antigo, um livro escrito por homens, como nós, comedor de feijão, tal. Muitos falam assim. Mas eu creio que sim, foram homens como nós que escreveram, mas foi inspirado por Deus. Não foi eles que escreveram do seu bel prazer, aquilo que eles queriam escrever, não. Né? A gente vê que há uma harmonia. A palavra não se contradiz. Ela não entra em contradição. Ela se completa. Porque às vezes tem algum texto, por exemplo, num evangelho, que não tem no outro, ou a visão daquele evangelista escreveu diferente do outro, ou escreveu para povos diferentes, talvez um para judeus, outro para os romanos, outros para os gentios. Aí parece que é uma diferença, que não há harmonia, mas não, irmãos, ela se completa.
Era visão. Deus não fez na hora que ele inspirou os escritores, ele não tirou o sentido das pessoas, ele inspirou, mas não tirou o sentido, o ponto de vista do escritor. A sua nacionalidade, os seus pensamentos, ele não tirou isso. Então, mas ela foi a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, palavra de Deus, inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus escreveram, não o que eles queriam, mas que Deus queria que eles escrevessem. E nós cremos desse jeito, que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, é o próprio Deus falando conosco. Né? Claro que ele teria que usar homens, né? Somos homens, um homem comunica com o outro. Não é verdade? Então por isso que Deus usou homens. Um homem comunicando com o outro, mas esses homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus. Deus os inspirou para que eles escrevessem. E esse capítulo 4 de João, eu acho muito lindo. Aqui o Senhor, no capítulo 3, o Senhor dá atenção para Nicodemos, que era um homem, né, famoso, um mestre em Israel, um homem que tinha até acesso ao governador. Né, na época de Roma, ele teve até acesso ali com o governador. Tinha um homem influente, né, ali onde Jesus estava em Israel. Era um homem influente em Israel. Mas aqui no capítulo 4, o Senhor também dá atenção. Ele vai atrás, porque a Bíblia nos diz que quando o Senhor, no versículo 1, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi para a Galileia. E olha só, e era necessário passar por Samaria. Por quê, irmãos? Era necessário Jesus passar por ali, porque ali o Senhor ia ter um encontro com essa mulher. E através dessa mulher, o Senhor evangelizou a cidade, uma das cidades ali, que o povo foi ter com ele. E ele ficou ali 2 dias. Então, irmãos, tudo que os passos que Jesus dava, não era coincidência com os acontecimentos que aconteciam com Jesus. Mas tudo ele tinha propósito. O Senhor tinha o propósito de evangelizar esta mulher. Uma mulher que não tem nome, ela não era doutora, não tinha fama nenhuma de uma boa reputação, ao contrário. Ela tinha uma má reputação, porque ela teve 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. Mas o que é interessante é que o Senhor dava atenção tanto para os grandes, para os nobres, para os entendidos, para os religiosos, como também para uma pessoa que não tinha tudo isso de instrução. E ao contrário, aos olhos da sociedade, ela era uma mulher rejeitada. Dentro da sociedade, ela era rejeitada por causa do estilo de vida que ela tinha. Ela não tinha uma boa fama, né, nesse sentido de relacionamento, a ponto de ter 5 e agora estar no 6º, ainda não era o dela. Ela tinha uma má fama, ela era uma mulher difamada nessa área, né, sentimental. Mas nem por isso, irmãos, o Deus a rejeitou. A Bíblia nos diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. E ali Jesus encontra com aquela mulher na beira de um poço. E ali começa um diálogo, como começou com Nicodemos a noite anterior, não sei quantas noites anterior, que Nicodemos foi ter com ele. A mesma atenção, irmãos, que Jesus deu para Nicodemos, que era mestre em Israel, um homem, né, reconhecido, respeitado. Ele deu atenção também para essa mulher que era, né, pelo horário que ela estava ali buscando água, ela era uma mulher desprezada pela sociedade ali onde ela vivia. Mas Jesus, irmãos, isso mostra o amor de Deus. Ele veio para todos. Todos que dão ouvido, todos que creem, dê ouvidos, né? Jesus transforma, Jesus muda a história delas. Então, nesta tarde, o que eu quero dizer? Não importa o buraco, o vale, a situação que você ou alguém da sua família está.
Não existe um buraco tão profundo, um poço tão fundo que a mão de Deus não possa alcançar. Aqui a gente vê um diálogo lindo também com essa mulher, lógico, Jesus tratando ela dentro do entendimento dela, mas aqui também Jesus, tanto aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é o versículo chave da Bíblia, mas aqui Jesus também lança um versículo aqui que é muito lindo, olha só. Aqui eles estavam falando aonde que era certo adorar. O samaritano acreditava que era no monte ali perto deles. Jesus falando que era lá em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Ali, nesse período, o evangelho ainda não estava sendo pregado aos gentios, ainda não, ainda estava na era do judeu, ainda estava aqui no Antigo Testamento, mesmo que Jesus ainda estava, mas ele estava cumprindo o Velho Testamento. E aqui nos diz, Jesus falando para aquela mulher, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus, irmãos, eles tinham um compromisso de evangelizar o mundo, vamos dizer assim, de ser representante de Deus na face da terra, de ser o povo que levasse toda a humanidade, todo mundo a crer no Deus deles. Mas eles falharam muito feio. Por várias vezes eles caíram na idolatria, eles falharam como nação. Por isso que Jesus veio. Aí Jesus veio, anunciou o evangelho e agora a incumbência não está só com os judeus, não está conosco. Passou para a igreja. O Espírito Santo veio sobre nós, sobre a igreja, inaugurou a igreja para quê? Para sermos testemunhas de Cristo e não podemos falhar. O povo judeu falhou, eles falharam. Mas agora o Espírito habita dentro de nós e precisamos ser testemunhas vivas de Cristo. Por isso que eu falo, aonde nós estivermos, irmãos, precisamos dar testemunho de Cristo. Talvez, pastor, onde eu estou não posso falar de Jesus, mas através da sua vida, das suas ações, do seu comportamento, as pessoas vão ver que Cristo é na sua vida. Porque hoje tem repartições que é proibido, dá até processo se falar, de religião, se falar do evangelho, se anunciar Jesus, mas através da sua maneira de viver, o seu estilo de vida, a sua maneira de conversar com as pessoas, estou falando até mesmo os assuntos na escola, os assuntos ali do trabalho ou de estudos, eles vão ver algo diferente na sua vida e vão perguntar, o que você tem que você é diferente? Eu sinto algo diferente na sua vida e você vai poder dizer, eu sirvo a Jesus. E eles vão querer o que você tem. Então aqui Jesus falando para aquela mulher e diz assim, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, olha Jesus falando, e agora já é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glórias a Jesus. Ali o Senhor falando para aquela mulher, se o monte aqui é o lugar certo, se lá ensaiar é o lugar certo, isso vai passar. Porque a hora vem, e agora já já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, precisamos ser verdadeiros adoradores, porque eu sempre bato nessa tecla. Por quê? Porque Deus conhece, irmãos. Não adianta eu adorar a Deus da boca para fora e o meu coração está longe de Deus. Isso chama hipocrisia. Eu preciso adorar a Deus em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ser uma verdadeira adoradora a Deus em tudo que fazemos. Porque muitos levam para o lado de cantar na igreja. Nada a ver. Verdadeiros adoradores, aqueles que cantam na igreja. Nada a ver. O seu estilo de vida, a sua maneira de vestir, a sua maneira de se portar, a sua maneira que trata as pessoas, a sua maneira de fazer a obra de Deus, tudo isso você
pode estar sendo um adorador, uma adoradora a Deus. É em tudo que fazemos, irmãos. Tudo que fizermos que render glórias a Deus é a verdadeira adoração. Não é só estar lá no templo, é muito gostoso, levantar a mão, falar em línguas estranhas, adorar. Faz parte, mas isso aí não é o verdadeiro adorador. Isso aí não é só isso. Vai muito mais do que isso. A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Sabemos que somente o homem tem corpo, alma e espírito. Por que Deus pôs essa parte a mais em nós que os animais não têm? Porque nós liga para ele ligar conosco. Porque Deus é espírito. Essa parte que nós temos de espírito, que não é tocável, anda junto com a alma, uma parte, né, que não tem corpo, é a parte que nós nos liga a Deus e Deus fala conosco, é pelo Espírito. Olha só que interessante, os animais não têm o Espírito, mas nós temos. Deus nos deu o Espírito para quê? Para que nós pudéssemos ser adoradores, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. É através do Espírito. Não é através da carne. Lógico, o Espírito que está dentro de nós, ele nos leva a fazer a obra, eu já falei sobre isso aqui, nos leva a fazer a vontade de Deus usando, lógico, a nossa carne. Por isso que a Bíblia nos ensina o problema, irmãos. Os desejos da carne contra os desejos do Espírito. Há uma guerra dentro de nós. O problema não é a carne, o problema é o pecado que está em nós. É o pecado que está entranhado na nossa carne que guerreia contra o Espírito. Mas aqui, olha só, o Senhor Jesus fala. Olha só, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É lá da alma, é lá do fundo. É na sinceridade, é em verdade. Porque o Pai procura tais os que o adorem. Eu lembro que Jesus falou assim, bem que falou o profeta Isaías, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus falou isso. Por quê? O povo adorava a Deus com os lábios, mas o coração era mau. O coração estava cheio de coisas ruins. O coração cheio de adultério, o coração cheio de inveja, o coração cheio de maldade, cheio de mentira, cheio de pornografia, cheio de vício, cheio de tantas coisas. Aí o Senhor falou, esse povo adora-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então devemos tomar cuidado, porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe quem são os verdadeiros adoradores. Se tem os verdadeiros adoradores, ei, irmão, irmão, se tem os verdadeiros, tem os falsos. Olha só que interessante. O Senhor procura os verdadeiros, falsos deve estar cheio. É aqueles que adoram a Deus, que Deus é o meu Senhor, eu amo a Deus, mas vivo a vida do jeito que ela quer. Esse é falso adorador. O verdadeiro adorador, ele vive para Deus. Ele é sincero. Tem falhas? Tem. Como eu falei de Davi. Davi teve falhas? Sim. Mas ele se arrependia. Ele não cometia mais o mesmo erro. Ele não pecava mais na mesma vida, no mesmo erro que ele teve, ele não voltava a cometer mais o mesmo. Por quê? Ele arrependia e não fazia mais. Então, olha só, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É lá do fundo da alma, é lá no âmago. É lá no profundo, é a nossa parte imaterial mais assim, de difícil acesso, que adora a Deus. E quando ela toma conta, quando o nosso espírito está conectado a Deus, ela toma conta da alma e toma conta do espírito. Por isso que é muito importante nós alimentarmos o nosso espírito. Termos comunhão com o Espírito Santo. Porque é pelo Espírito, irmão, essa nossa parte que temos em nós, que somos, como eu já disse, corpo, alma e espírito, é pelo Espírito que comunicamos a Deus. É pelo Espírito que recebemos a comunicação de Deus. E deve ser em verdade, em espírito e em verdade. Olha só. E Deus, olha só, e o Pai procura a tais que assim
o adorem. Em todo o tempo, irmãos. Tudo que formos fazer, tudo que formos praticar, será que é para que o nome do Senhor seja glorificado ou é para que nós sejamos aplaudidos? Deus conhece o nosso coração. O que Ele quer de nós, irmãos, é sinceridade. Quer que nós o sirvamos com temor, respeitando, reconhecendo que Ele é Deus. Tem pessoas que não respeitam Deus, olha, fala do nome de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo como falando de um animal. Irmãos, cadê o temor, irmãos? O povo de Israel, eles têm até hoje um respeito de pronunciar o nome de Deus. Eles usam até alguns sinônimos para não falar o nome de Deus, o tamanho do temor que eles têm pelo nome de Deus. E muitas das vezes nós usamos o nome de Deus igual usamos o nome de um cachorrinho que nós temos. Irmãos, devemos ter reverência, respeitar o nome de Deus. Quantos, irmãos, faz piadinhas? Quantos crentes rindo de piadinha das coisas de Deus? Irmãos, Deus, imagina, um Deus santo, puro, um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que quer nos relacionar conosco, mas nós não podemos banalizar esse relacionamento. Verdade? Por que muitas pessoas, assim, importantes, não se relacionam, às vezes, com o povão? Por quê? O povão leva para o outro lado e já, né, daquela relação, talvez, daquela amizade, o povo já banaliza, já começa a tirar proveito, e muitas das vezes é assim, irmãos. Mas Deus não, Deus é santo, e Ele quer relacionar conosco, mas precisamos ter reverência. A ponto que Davi falou, Senhor, põe um guarda na minha boca. Senhor, não deixa que os meus olhos, né, vê as coisas más. O cuidado que ele tinha, porque ele sabia, né, que o nosso Deus é santo. Ele sabia, ele precavia, ele estava sempre atento. Porque, infelizmente, irmãos, a gente vê muita gente brincando, zombando, entendeu? Às vezes com coisas santas. E nós não podemos entrar por esse caminho. Porque Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tem pessoas que têm até mania, o sangue de Jesus tem poder. Qualquer coisinha, o sangue... Cuidado, irmãos. Cuidado, tem poder, tem, para perdoar pecado. E muitas das vezes as pessoas usam, assim, do nada, usam assim para coisas até banais. Né? Toma cuidado, devemos tomar cuidado. No nome de Jesus tem poder, porque se nós começarmos a brincar com o nome dele, o dia que você precisar de usar a autoridade do nome dele, você não vai ter. Você fica brincando, né? Nós muitas das vezes brincamos. Então devemos tomar cuidado. E muitas canções, irmãos, que a gente ouve aí nas rádios, na internet, que não tem respeito para com o nome do Senhor. Chama ele de você. Ele trata ele como se fosse uma pessoa qualquer, como nós. Você, cadê o Senhor? Ele é Senhor, irmãos. Ele é Deus, Ele é Senhor. E né, infelizmente, estamos indo para esse caminho, banalizando as coisas sagradas, banalizando as coisas santas, banalizando o nome do Senhor, banalizando a palavra de Deus. É piadinha, é tantas coisas que temos visto por aí. Isso tudo vai nos afastando de Deus. Isso tudo vai entristecendo o coração do Senhor. Isso tudo vai levando o povo a cada dia mais à derrota. Então que possamos, irmãos, como Jesus falou, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Devemos ter temor de falar do nome de Jesus. Não é de qualquer jeito. Não é um refrão. Não é de qualquer jeito que muitas das vezes as pessoas
usam aí e falam de qualquer jeito, né? Faz aquela frase, pensa que é uma frase de efeito e por fim vai banalizando, irmãos. Devemos pensar, usar o nome de Jesus, que tem todo o poder, na hora certa, da maneira correta, com reverência, sabendo que o nome de Jesus tem autoridade. E não usar o nome de qualquer jeito, de brincadeira, às vezes brincando com o outro. Eu te repreendo em nome de brincadeira. Não, irmãos, não usa o nome de Jesus em vão, não. Não usarás o nome do Senhor em vão. Não usa. Usa somente com seriedade, na hora certa, no momento que for preciso. Porque esse nome tem poder. Esse nome os demônios respeitam. Esse nome as enfermidades vão embora. Nesse nome nós fazemos proezas e maravilhas. É no nome poderoso de Jesus. Então não brinquemos com o nome do Senhor nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor. A gente vê muitas canções aí, você, que é isso, irmãos? Eu nem escuto esse tipo de canção, mas infelizmente, às vezes você põe ali na internet ali, ou no rádio, toca essas canções, dá até nojo de ouvir. A falta de respeito, a falta de reverência para com o nome do nosso Deus. Pondo ele em pé de igualdade como se fosse nós. Não é, irmãos. Apesar que ele nos ama, apesar que ele provou isso lá na cruz, mas nós devemos dobrar o nosso joelho diante dele. E ele é Senhor. A Bíblia nos diz que toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. E agora a gente vê muitos cristãos, canções, maneira de falar, brincando com o nome de Jesus. Toma cuidado. O Espírito Santo me inspirou isso nessa tarde para dizer isso. E se ele nos inspirou, porque ele está nos alertando. Não brinquemos com o nome de Jesus. Está aqui os cadernos a qual nós colocamos os pedidos de oração. Você tem toda a liberdade de enviar o seu pedido. Está aí o WhatsApp, você pode enviar o texto ou gravar um áudio. E vamos estar anotando aqui e clamando pelo poderoso nome de Jesus sobre a vida de vocês. Pedindo a graça, a misericórdia, a cura, o milagre sobre a vida de vocês. Amém? Vocês têm toda a liberdade. Desde já eu quero desejar um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nós amamos vocês de coração. Vamos orar nesta tarde? Vamos fazer a oração intercessória? Crendo no agir de Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus, Pai, que estamos aqui, Senhor, nesta tarde, deste sábado, 7 de outubro. Fico feliz porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos transmitindo mais uma porção da palavra do Senhor. Eu amo, Senhor, a Tua palavra. Cada dia mais eu aprendo o tanto que a palavra do Senhor ela é poderosa e o tanto que precisamos da palavra do Senhor. Falamos um pouquinho, Senhor, deste encontro que Jesus teve com essa mulher samaritana ali no poço de Jacó, onde o Senhor, ali no auge daquela conversa, pôde dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura a tais. O Pai procura os tais adoradores. Senhor, nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores. Eu entendo, eu compreendo que adorar o Senhor não é só na igreja, levantar a mão, dizer glória a Deus. Não. A nossa vida deve ser uma adoração ao Senhor. A nossa maneira de portar, de viver, deve glorificar o Teu nome em tudo que fizermos. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Pai, também nos ajuda a controlar a nossa língua. Muitas das vezes usamos o nome do Senhor em vão. Muitas das vezes usamos o nome do Senhor até em piadinhas. Muitas das vezes, Pai, falta o respeito, o temor da nossa parte para com o nome do Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Põe um guarda na nossa boca para não proferir o nome do Senhor em vão. Ô Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Senhor, visita este povo que está orando comigo, esse povo que tem nos acompanhado neste canal de oração. Pai, que eles possam entender a palavra do Senhor,
que temos ministrado aqui diariamente, o Senhor sabe que o nosso desejo é preparar esse povo para entrar no céu. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que o Senhor venha salvar, libertar, batizar no Espírito Santo, pessoas que nos acompanham nesse canal de oração. Pai, nesta tarde desse sábado, visita os que estão doentes, visita os que estão com algum problema de saúde nesta tarde, toca nesta pessoa, Pai, essa pessoa que está com dor, essa pessoa que está hospitalizada, essa pessoa que está acamada, Deus. Senhor, nesta tarde, repreenda toda dor, repreenda toda enfermidade, repreenda todo mal, Senhor. Ô, Senhor, opera sinais nesta tarde, Senhor. Ô, Deus, faz milagres nesta tarde. Visita os nossos ouvintes nos 4 cantos deste mundo, aonde tiver alguém nos acompanhando, orando conosco, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Meu Deus, cura as enfermidades emocionais também. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas com síndrome do pânico, quantas pessoas, meu Pai, com fobia, com algum tipo de transtorno, quantas pessoas que estão sofrendo, meu Pai, que elas são bipolar, meu Pai, no instante que está bem, de repente muda. Deus, visita as emoções, visita a alma desta pessoa, visita o espírito, meu Pai. Se Satanás tem agido na vida de alguém, Senhor, que todo o poder das trevas caia por terra nesta tarde, toda obra contrária, todo o mal que foi feito contra esta pessoa, eu repreendo em nome de Jesus, todo o mal, Senhor, caia por terra nesta tarde. Se alguém comeu alguma coisa, Senhor, meu Pai, que foi mandado para tirar a vida dela, para destruir a vida dela. Meu Pai, eu sei que é anti-higiênico falar isso, porque estamos até na hora do almoço, mas eu falo agora na autoridade do nome de Jesus. Você que comeu algo mandado para destruir a sua vida, a sua família, vomita esse mal aí agora. Vomita essa feitiçaria, vomita esse mal aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vomita essa obra que foi mandada para destruir a sua vida. Em nome de Jesus, vomita esse mal. Em nome de Jesus, saia do estômago dessa pessoa esse mal, que ela foi mandado para destruir a vida dela. Em nome de Jesus. E às vezes os médicos não descobrem. Às vezes os remédios não fazem efeito. Mas nesta tarde é pelo poderoso nome de Jesus. Vomita esse mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, faz milagres nessa tarde, Deus. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Em nome de Jesus, aonde o diabo está agindo, eu repreendo nesta tarde em nome de Jesus. Visita as famílias, Deus. Restaura o casamento. Restaura a família. Restaura os lares. Restaura, Senhor, meu Deus, aqueles que estão passando por um momento difícil, aqueles que perderam tudo, Pai. Na vida financeira, restaura, Pai. Pessoas que perderam o ministério, restaura, Senhor. Pessoas que perderam família, restaura, Senhor, esta tarde. Pelo poderoso nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, visita todos nesta tarde. Visita todos que estão orando conosco. Toca, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Os nomes, Pai, os pedidos que estão aqui neste caderno. Deus, visita esses pedidos. Visita, Senhor, esses nomes, essas pessoas. E faz um milagre na vida delas, Pai. No nome de Jesus eu lhe peço. No nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. E graças a Deus, Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que vocês recebam o milagre aí, receba a libertação. Você que passou o mal na hora da oração, seja liberto. Jesus está te libertando. Seja liberto dessa obra contrária, seja liberto dessa obra maligna que estava agindo na sua vida. Receba a paz do Senhor, receba a cura de Jesus, receba a presença de Jesus na sua vida. Amém? Vamos deixar agora mais um testemunho para a edificação da nossa fé e prometendo voltar às 0 horas na oração da madrugada. Quero te pedir, compartilhe essa oração, compartilha essa palavra que nós pregamos agora à tarde com todos os seus contatos. Isso, vou te desafiar. Compartilha com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Ficam todos na paz
e até a meia-noite, se Deus quiser, e um ótimo final de semana. A paz do Senhor, irmã Débora. A paz do Senhor, presbítero Eurípides. Eu queria contar um testemunho, irmã Débora. A minha irmã, que mora em Niterói, apareceu um problema nas pernas dela, irmã Débora, que os médicos falaram que aquilo ali ia formar uma ferida nas duas pernas dela, irmã Débora. E ela sentia muita dor, mas doía mesmo, não conseguia nem pisar no chão. Na sola do pé dela também apareceu uma dor, que ela não conseguia pisar no chão, irmã Débora. E doía muito, muito mesmo. Aí ela foi ao médico, o médico falava que era micose, outro falava que era alergia. E ela não, tomava remédio, não estava adiantando nada. Aí, irmã Débora, mandei bem a foto das pernas dela para a senhora e pedi oração. Naquela mesma noite, irmã Débora, já conseguiu dormir. Graças a Deus, as pernas dela estão limpinhas, irmã Débora. Não está sentindo mais dor nenhuma nas pernas. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmã Débora. Primeiramente a Deus, depois a senhora e teu esposo. Que Deus abençoe vocês. Que dê muita saúde, muitos anos de vida, irmã Débora, para a senhora, para o presbítero, para as meninas. Um abraço, irmã Débora. Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Luzia, irmã Luzia, aqui de Nova Iguaçu. Tá bom, irmã Débora? Eu vou mandar a foto das pernas dela para a senhora ver agora, tá limpinha. Graças a Deus. A paz do Senhor.